Existe um ditado iorubá que diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra lançada hoje. Isso significa que a história não se desfaz. O que foi dito ontem ressoa no presente, o que foi vivido se refaz em memória e o que foi sonhado se projeta em futuro. Em 1989, um encontro mudou o rumo da intelectualidade negra no Brasil. Esta é a história de quem ousou construir um novo caminho. Eu passei um momento solitário também, né, como disse o Edemir, mas menos, porque como é que fala? Queria estudar sobre a questão racial, mas o professor disse que não podia. A gente não podia, e foi a Yoshiko que falou. Eu fiz um trabalho de final de disciplina sobre a questão étnico-racial, mas ficou engavetado. Daí eu fui estudar a questão rural. E só depois de um bom tempo foi que eu voltei para trabalhar com as questões. Então, o chamado positivismo tinha que ter a separação entre sujeito e objeto. E aí essa relação sujeito-objeto foi separado pela intervenção dos professores. Exatamente. Né? A gente não parava, a gente sempre queria fazer coisas relacionadas à questão do negro, sempre. E aí já tínhamos feito 2 eventos, que era Referências Negras, e aí foi quando surgiu a ideia de fazer um encontro dos pesquisadores pós-graduandos e encontro dos docentes, pesquisadores e pós-graduandos negros das universidades paulistas. E aí o encontro tinha tema produção do saber e as especificidades. Qual era a pergunta que a gente se fazia? Se existiria uma peculiaridade no olhar do negro para a pesquisa. Essa era a grande questão. Por isso o Júlio falava tanto em epistemes. Até hoje perguntando, e acho que a cada tempo vai ter uma resposta, né? Existe uma especificidade no olhar do negro sobre o negro? Essa era a grande questão que a gente se fazia na época. E ela era tão grande que não deu conta de responder, mas ela tinha uma peculiaridade que era fazer com que os negros refletissem sobre, pensasse sobre essa perspectiva. Então colocamos todo mundo para pensar sobre essa questão. Quando se dizia ontem que o intelectual negro deve trazer uma nova proposta. Eu acho que essa nova proposta está diretamente ligada a uma nova concepção, uma nova cosmovisão, ou para ser mais preciso na linha que o Júlio está propondo, talvez de uma nova oloruvisão. Quer dizer, talvez algo, né, uma maneira de concepção diferente e não ocidental na concepção. Bom, a nata da intelectualidade negra estava aqui. Joel Rufino, Cabenguele, Milton Santos. E vieram os novos. E aí, muita gente nova. Veio Julinho, veio o Carlão, que a gente está falando, que é professor de São Luís do Maranhão. Veio o Álvaro, veio a Débora, a Roseli, a Zoilda, veio muita gente. A Cida Bento. Isso. Veio muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo. A gente até se perdia aqui na hora das plenárias, das coisas todas, a gente até se perdia. Exatamente. Na universidade isso parece fundamental, porque a universidade é, ao mesmo tempo, o lugar onde se vela ter a continuidade sem deixar de buscar a mudança. Os olhos podem estar postados diante do passado,
mostrem vivos, não podem deixar de mirar o futuro. De resto, não há universidade sem essa busca do futuro. Ensinar o presente, pensar o presente, é muito. Eu abri essa mesa, nervosíssimo, minha perna tremia, porque eu era um jovem professor, quase jovem professor aqui, né? Eu tinha o quê? 4 anos, 3 anos e meio aqui, na Unesp de Marília, e o Milton Santos do meu lado, né? Uma pessoa que eu admirava enquanto intelectual, né? A própria produção dele e toda a trajetória intelectual dele, né? Minha perna estava bamba ali do lado. O Milton fez uma apresentação, foi a primeira vez que ele fez uma palestra ou deu uma conferência falando enquanto negro. Intelectual negro. Aqui a Valéria, não sei se ela lembra disso, que um professor estava com uma professora lá da filosofia, né? Uma senhora, já nem lembro o nome dela. Passou pela sala, estava o Milton Santos lá, e o Mauro veio falar para mim que essa professora olhou, ouviu alguma coisa lá, só ficou na porta, né? E ela virou para o Mauro, o querubim, falou assim: poxa, até que eles sabem falar, não? Pô. Imagina a brutal ignorância, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou. Brutal ignorância dessa mulher, né? Porque nos tratavam como se fôssemos pessoas que não pensavam. A gente valorizar a história de vida das pessoas, mas que é importante termos essas pessoas caminhando junto conosco. Nós não podíamos falar sobre o negro. E ali foi um momento que inicia a perspectiva de poder se entender enquanto negro e de poder dizer que teríamos voz, e que foi aí que foi alargando os vários espaços sobre o negro no Brasil. Eu estou muito preocupado que até pouco tempo nós éramos vários passadores de história. Quantas vezes, nesses 10 anos, participei de eventos como esse, de mesa como essa, com o Henrique Cunha, com o Raul Gilberto Amaral, que já não está mais vivo, com a Adelson Pereira Barbosa, que já não está mais vivo, com vários outros líderes da política brasileira que já se foram. Então, nós estamos sentindo, nessa nossa incumbência de passar a história, nós estamos ficando sozinhos, eu Cunha. Mas espero que agora que vocês têm mecanismos, têm capacidade, têm talento, têm tudo, eu espero que essas histórias comecem a aparecer mais impressas, mais publicadas, para que não sejamos nós passadores de história perecíveis, passadores de história transitórios, sejamos nós os guios para passar temporão. O que repercutiu naquele momento, né? Éramos todos muito jovens, eu era uma jovem pesquisadora. É que todo mundo acabou, de uma certa forma, o evento acabou marcando demais a vida das pessoas. Isso. Né? O que ele teve de grandeza? Foi que essas pessoas puderam voltar para os seus lugares e foram multiplicadores de várias questões que foram discutidas. Voltaram fortalecidos. Enfim. Eu acho que esse é o maior legado, né? O legado de ter podido dizer quem nós éramos, o que nós estávamos fazendo, o que nós pretendíamos fazer. Então, depois de mais quase 40 anos, né? Esse é o grande legado que teve no encontro em 89. Eu acho que com todos os percalços que tivemos, mesmo não tendo consciência disso, o negro foi capaz de construir aquilo que ele chama de sociologia, porque ele foi, ao longo da sua história, como é que se fala, resgatando
reescrevendo, refazendo aquilo que seria a questão mais importante para o negro na sociedade brasileira. Não tenhamos essa intelectualidade totalmente fechada, mas a gente construiu ao longo do tempo toda uma episteme negra. E aí podemos dizer, já que estamos falando de sociologia, que isso faz parte da sociologia brasileira. Não só essa episteme mais acadêmica, né, Valéria? Nós resgatamos ou colocamos no verdadeiro lugar, não é? Saberes que antes eram esquecidos, eram desqualificados, desconsiderados, e isso é muito importante. Então, de certa forma, nós estamos ainda elaborando uma sociologia brasileira, não é? Nessa medida desse resgate do verdadeiro Brasil, não é? E também o resgate de ser negro na sociedade brasileira. Exatamente. E aí nessa medida nós nos tornamos universais, né? Brasileiros e universais. Ancestral no passado e no presente é o quê? Para mim é raiz. A ancestralidade é raiz e é o contar da história que nunca tem fim. Entende? Para mim é raiz, ancestralidade é raiz. E para mim é uma outra coisa, é construção. Por quê? A ancestralidade, ela fica difusa quando olhamos para o passado. E o nosso presente, por isso que tem que ser construído o nosso presente a partir desse olhar difuso que nós temos do passado, não é? Não só o olhar, mas também o próprio nosso passado. Então, quando eu digo que ela é raiz de uma ancestralidade que precisamos recuperar e que temos tudo para que ela tenha um lastro do que é ser negro no Brasil e o que significa a luta pela questão da igualdade em tempos hoje. Resgatar a ancestralidade é resgatar a nós mesmos, né? É resgatar aquilo que somos e aquilo que queremos ser e aquilo que vamos querer que seja os meus netos, os meus bisnetos, uma perspectiva de igualdade de sociedade. Aquilo que foi construído não pertence ao passado, permanece. O pássaro voa, mas a pedra segue sustentando o caminho. A memória não se fecha um instante. Ela é contínua, pulsante e viva. Sendo assim, o agora também se funde ao passado, indicando que o futuro também é ancestral.